Por um lado, o argumento que estabelece a falsidade do fisicalismo com base na possibilidade metafísica de zombies, que tem a seguinte estrutura: zombies são possíveis, se zombies são possíveis, então o fisicalismo é falso, logo o fisicalismo é falso. E por seu turno, para estabelecer que zombies são possíveis, ou seja, a primeira premissa do argumento anterior, temos que 1. Zombies são concebíveis, 2. Tudo o que é concebível é possível, logo zombies são possíveis. O conhecido argumento a partir da concebibilidade. Nenhum destes dois argumentos, como nada em filosofia, reúne o consenso dos filósofos. No entanto, dos dois, o mais controverso é seguramente o segundo. Ou seja, para a refutação do fisicalismo nesta linha, o mais disputável consiste em argumentar em defesa da possibilidade de zombies a partir da premissa de que são concebíveis. Portanto, aqui está a cruz do problema. E é por isso neste argumento que vou agora concentrar-me. Primeiro, é de registar o pendor reconhecidamente cartesiano deste argumento. Vou fazer aqui uma nota biográfica, que é a seguinte. Tal como ocorre no argumento ontológico, claramente na sua formulação cartesiana, parece que sai um coelho da cartola. E isto prende imediatamente a minha atenção. Desde os 17 anos que me surpreendeu a simplicidade e elegância do argumento ontológico, ao mesmo tempo que o seu caráter paradoxal. Como é que da mera ideia de Deus se infere a sua existência? Deixando esta analogia do lado, que deve também ela própria ser controversa, continuemos. Portanto, o ponto é que quando nós passamos da premissa de que zombies são concebíveis para a conclusão de que zombies são possíveis, nós estamos outra vez a inferir qualquer coisa análoga ao que se passa com o argumento ontológico, que infere a existência de algo a partir da ideia de algo. Isto é sempre algo que me causa imensa perplexidade. Portanto, o argumento tem duas premissas as quais podem ser resistidas por quem não quiser aceitar a sua conclusão e quer defender o fisicalismo. E qualquer das duas premissas é forte e pesada, filosoficamente falando. Vou então discutir brevemente cada uma delas. Primeira premissa: zombies são concebíveis. Ok, os fisicalistas mais radicais, tipo eliminativistas, aqueles que acham que a consciência não existe e não há verdades fenomenais, começam por resistir ao argumento e imediatamente rejeitando esta premissa. Não há nada na consciência que precise ser explicado assim e além da explicação das suas várias funções. A concebibilidade de zombies é assim apenas aparente para eles. E dizem: começar por aceitar que zombies são concebíveis é reconhecer um fosso epistémico entre os mundos físico e fenomenal, o que precisamente eles não querem aceitar. Este fosso não existe. Acusam então quem faz correr o argumento em análise de repetição de princípio. Mas, é o que eu diria aqui neste ponto, quando se argumenta deste modo, também me parece inescapável que se está a partir a negar o que para outros autores é o óbvio, que a perspectiva na primeira pessoa é irredutível à perspectiva na terceira pessoa e que há de facto um fosso epistémico entre as verdades físicas e as verdades fenomenais, que os qualia não podem ser reduzidos ou explicáveis através de verdades físicas que lhes correspondem. Negar isto, diria eu, é também supor à partida e em grande medida uma boa parte daquilo que há de mostrar. Portanto, o que é que se passa aqui, por conclusões, é que se tiram desta pequena discussão da primeira premissa, é que aceitá-la ou negá-la envolve, de certa maneira, concepções prévias que nós já temos a partir sobre estes fenómenos e, portanto, de certa maneira estamos a introduzir na aceitação ou rejeição da premissa em boa parte daquilo que queremos demonstrar. A segunda premissa também é muito controversa porque afirma que tudo o que é concebível é possível. E aqui entramos numa área muito técnica da filosofia, como pelo menos alguns de vocês devem saber e conhecer. Outro tipo de fisicalistas aceita a premissa 1, que reconhece a existência de um fosso epistémico entre os dois mundos, mas resiste a aceitar, na base disso, a existência de um fosso ontológico, ou que tem a ver com a natureza das coisas que lhe correspondem. Na realidade, e não ao nível do nosso acesso a ela, o fosso não existe e pode ser fechado, dizem estes. Para estes fisicalistas, tal como as coisas são de facto, os estados fenomenais podem ser identificados com estados físicos e funcionais. Resistem assim à ideia de que se zombies são concebíveis, então são possíveis e não há de que sejam concebíveis, simplesmente. Este argumento ganha força e, de facto, é possível argumentar nesta linha usando os resultados de Kripke acerca de identidades necessárias a posteriori, que eu não posso aqui estar a desenvolver, mas que provavelmente muitos de vós conhecem. De acordo com o que Kripke descobriu sobre estas identidades, que apesar de serem necessárias, são, no entanto, conhecíveis unicamente através da experiência, pode ser defendido que é concebível que a água não seja H2O, apesar disso ser metafisicamente impossível.
e o mesmo se verifica para calor e movimento das moléculas ou para frases que contenham dois nomes próprios como hésperos e fósforos. Atenção, agora vou fazer um ponto meramente exegético. Não é Kripke quem usa esta linha de argumentação, porque para ele estas identidades, mesmo as identidades que têm a ver com água, com calor, etc., para ele estas identidades são necessárias a posteriori, mas do facto de serem conhecíveis somente através da experiência, ele não infere que seja concebível que a água não seja H2O. Para ele isto parece concebível, mas não é. O que é concebível está fortemente condicionado para Kripke por aquilo que é o caso, e se alguém quiser desenvolver isso, eu recomendaria o trabalho de Joseph Almog sobre este assunto. Mas outros filósofos podem usar este argumento e usam-no de facto. Eu estou a pensar, por exemplo, em Lower, que defende que embora zombies sejam conceptualmente possíveis, não são metafisicamente possíveis. Se a concebibilidade de zombies estiver baseada no facto de tal não poder ser afastada a priori, por não envolver contradição, então parece natural pensar que água não ser H2O é concebível pela mesma ordem de razões, e o argumento contra a premissa 2 correria. Ok, o que é que eu tenho a dizer quanto a isto? Mesmo admitindo que este é o caso para identidades psicofísicas, por exemplo, entre a dor tal como ela é sentida por alguém e o estado físico neuronal correspondente, pois lembremos que zombies são criaturas com estados físicos em tudo iguais aos nossos, mas sem estados fenomenais correspondentes, e que, sendo concebíveis, tornam igualmente concebível a ideia de que a dor, tal como ela é sentida por um agente, é diferente do estado físico ou neuronal que corresponda. Ou seja, vou retomar, mesmo admitindo que a diferença entre estes dois tipos de estado pode ser concebível sem ser metafisicamente possível, o ponto importante é que este caso é diferente das identidades necessárias a posteriori, pois no reino do mental tudo o que parece é. Ou seja, é possível conceber uma água diferente de H2O. Kripke acharia que não, mas vamos admitir que sim. Uma água que não seja H2O, usando até algo que ele diz no Naming and Necessity, como por exemplo, it could have turned out that water was not H2O. Uma água que fosse, por exemplo, XYZ, usando a experiência de pensamento de Putnam, em que este poder é um poder epistémico, sem que daqui se siga que seja metafisicamente possível que a água não fosse H2O, pois fora do reino do mental, nem tudo o que parece é. Isto por um lado, mas por outro, é impossível conceber algo que pareça uma dor não sendo. Este é o ponto crucial de Kripke em Naming and Necessity, e se ele estiver certo, então, se zombies são concebíveis, então também são metafisicamente possíveis. Logo, do fosso epistémico, podemos neste caso inferir um fosso ontológico, e o argumento contra a premissa 2, se Kripke estiver certo, não corre. Desta curta discussão segue-se algo bastante semelhante àquilo que foi concluído na discussão da primeira premissa do argumento. Mesmo concedendo que quem defende a premissa 2 está de certa forma a incorrer em petição de princípio, o mesmo se pode dizer para quem nega a premissa 2, pois tudo repousa sobre a aceitação ou rejeição da identidade entre parecer e ser no domínio em análise. Quem defende esta identidade aceita a premissa 2 para o caso de zombies. Quem rejeita que se zombies são concebíveis, então são possíveis. Eu queria apenas dizer que esta identidade entre parecer e ser foi desenvolvida, por exemplo, por David Chalmers, através de conceitos técnicos como intenção primária e secundária, defendendo a ideia de que para estados como o estado de dor, etc., a intenção primária e secundária dos termos que correspondem a estes estados coincidem. Podemos desenvolver isto mais na discussão. Do meu ponto de vista, esta discussão mostra que grande parte daquilo que há a demonstrar neste argumento direto contra o fisicalismo, no qual há a estabelecer a possibilidade metafísica de zombies, está suposto nas premissas, numa ou noutra nas duas. Grande parte daquilo que há a demonstrar já está suposto nas premissas. Evidentemente, o fisicalista aponta este facto. Se assim for, o argumento é filosoficamente inaceitável. Mas uma breve reflexão mostra que, se é verdade que o argumento que analisamos contra o fisicalismo é, em certa medida, pelo menos, circular, também é verdade que resistir à premissa 1 do argumento que consideramos, porque os zombies são, na verdade, inconcebíveis, padece precisamente do mesmo problema em que cai aquele que postula a sua concebibilidade. Mais ainda, e não vou ter tempo para considerar isso, mas queria mencionar, os argumentos diretos fornecidos pelo fisicalismo sofrem exatamente deste mesmo problema. De igual modo se passa a situação relativamente à premissa 2. Aceitar a condicional, se zombies são concebíveis e então são possíveis, supõe a aceitação prévia de boa parte daquilo que o fisicalismo propõe.
que no reino em consideração, que o antifisicalismo propõe, que no reino em consideração tudo o que parece é rejeitar a condicional, supõe também que nada se reconhece de especial nesse reino e, tal como nos outros domínios, nem sempre o que parece é. No fundo, tudo se decide ao nível das nossas intuições sobre o tema e uma decisão não pode ser tomada partindo de dados que as duas partes aceitem. E essa seria a única maneira de resolver o problema com argumentos e com reflexão racional. O que se pode concluir? Estou mesmo a chegar ao fim. Se o resultado esmagadoramente cético a que chego for o caso, o problema em mãos é indecidível. Pode estar mal posto para começar, porque uma questão para a qual uma resposta não pode ser dada pode estar mal colocada. Ou pode até estar bem posto e ser indecidível. Em todo o caso, e para fechar com a analogia que comecei, não podemos saber se o grilo pode ser a consciência do Pinóquio. E pronto, era isto que eu tinha a dizer.